Estudando Freud, eu escolhi a tradução da Autêntica para a gente estudar Freud juntos. Então eu sempre vou trazer um livro deles, né? E a gente vai ler juntos. Conforme vai acabando, vou pegando outro livro. Um jeito diferente de estudar Freud, porque normalmente estudamos só os grandes textos, as grandes obras. E aí eu quero trazer aqui nessa rede social, né, no YouTube, um pouco dessa leitura. Então vamos começar. Então, histórias clínicas. Vamos lá. A apresentação. 5 casos paradigmáticos da clínica psicanalítica. A clínica é o alfa e o ômega da psicanálise. Tudo começa na clínica e a ela retorna. As sofisticadas elaborações teóricas, essa questão aqui que ele fala, né, a clínica é o alfa e o ômega da psicanálise. Lembrando que aqui eu tô lendo a apresentação do livro, tá? Não que o Freud falou. Então, essa apresentação, quem escreveu foi o Gilson Lenini. E aqui, quando ele fala que a clínica é o alfa e o ômega da psicanálise, é verdade, né? A psicanálise, ela não é nada sem a clínica. Não adianta você ler toda a teoria do Freud e não estudar, e não ter a prática clínica. E além da prática clínica, é extremamente importante que você também tenha a sua análise pessoal. Porque a prática clínica, ela não é só atender pessoas, é você também fazer análise. Tudo começa na clínica e ela retorna. Tudo, como eu falei, né? Tudo começa na clínica e ela retorna. As sofisticadas elaborações teóricas da metapsicologia, as variadas incursões na literatura, as surpreendentes investidas na cultura, a análise dos sonhos e das formações do inconsciente, o mergulho vertiginoso nas ciências. Tudo isso decorre, ao fim e ao cabo, de uma única exigência: construir junto àquele que procura um psicanalista uma maneira melhor de viver. Freud publicou ao todo 5 grandes casos clínicos. É claro que de ponta a ponta, o restante da obra está recheado por diversos fragmentos e vinhetas clínicas. Mas apenas 5 casos foram publicados como casos clínicos ou histórias clínicas: o caso Dora, o pequeno Hans, o homem dos ratos, o caso Scherber e o homem dos lobos. As histórias clínicas freudianas interessam em muitos sentidos. De certa maneira, elas nos servem mais como interpretação da clínica do que como casos interpretados por ela. Eles nos interessam não apenas como casos analisados, mas, sobretudo, como analisantes. Por isso, são paradigmáticos da clínica psicanalítica. Mas o que é ou como funciona um paradigma? Em A Interpretação dos Sonhos, Freud elegeu o célebre sonho da injeção de Irma como modelo, como paradigmático. Não fosse a exigência imposta pelo editor de incluir um capítulo introdutório contendo uma revisão sistemática da literatura especializada. Na versão original, imaginada por Freud, o livro começaria diretamente com a descrição e análise de um sonho, que funcionaria como modelo. O que isso quer dizer? O que está em jogo não é a presença de elementos comuns a todos os sonhos, mas o caráter paradigmático que sua análise empresta para a análise. Então aqui é interessante, né, que se você leu Interpretação dos Sonhos, e a gente ainda vai ler juntos, o importante na interpretação dos sonhos não é o sonho como um todo, né? É os elementos no sonho, os significados das coisas que aparecem nos sonhos. A gente sempre tem que prestar muita atenção nisso. Então eu vou grifar aqui, ó. O que está em jogo não é a presença de elementos comuns a todos os sonhos, mas o caráter paradigmático que sua análise empresta para a análise de outros sonhos igualmente singulares. Nesse sentido, o sonho de Irma não é apenas analisado por Freud, mas é um analisador ou analisante, o sonho a partir do qual ele analisa outros sonhos, um a um. Então, se a gente pegar numa cultura
tem coisas que têm símbolos, têm significados. Quem nunca ouviu falar que quando o dente cai é porque alguém vai morrer na família? Então isso é importante, porque isso é uma coisa em comum entre as pessoas que já atravessa gerações. O sonho a partir do... Aqui, ó. Vamos grifar aqui, ó. Não vamos. Sonho a partir da qual analisa outros sonhos. Assim, tudo se passa segundo a noção de paradigma, que não vai de particular ao todo, e de todo ao particular, mas do individual ao individual. Mais ou menos a mesma coisa se passa com as histórias clínicas. Dora, Pequeno Hans, Schereber, Homem dos Ratos, Homem dos Lobos, valem não apenas como histórias clínicas analisadas por Freud, mas como casos paradigmáticos que nos permitem ler outros casos. Isso ocorre não porque eles conteriam um modelo teórico que se replique em outros, uma verdade que exemplifica uma estrutura clínica, mas porque em sua singularidade irredutível permitem ler outros arranjos subjetivos igualmente singulares. Tudo se passa como se, avante letre, Freud tivesse experimentado um método que explode o quadro habitual com o que pensamos, a relação entre teoria e empiria. Não se trata nem de uma lógica dedutiva, na qual, a partir de uma teoria, inferimos um caso particular, nem de uma lógica indutiva, na qual, a partir de uma coleção de casos particulares, construímos uma teoria geral. Então, voltando aqui o que ele está falando, quer dizer, a gente tem os casos do Freud. Esses casos, eles têm coisas em comum com outros casos no mundo. Eles são singulares, porque todos nós somos singulares, todos nós somos pessoas únicas. Mas precisamos entender que existem pontos que é parecido com todo mundo. Isso faz com que a gente tenha um caminho, tenha uma estrutura. Por isso que é muito importante ler as clínicas do Freud. Porque não que todo mundo vai ser a mesma coisa, mas tem coisas em particular que vai ser igual a todo mundo. Ou seja, Dora não é um exemplar de uma teoria prévia de histeria que serviria apenas para ilustrar um modelo e pronto. Como seria um modelo dedutivo de ciência? Tampouco podemos dizer que a teoria da histeria foi escrita a partir de uma coleção de Doras, raciocínio indutivo. O que importa em Dora é sua singular solução sintomática. Mais ou menos o mesmo raciocínio vale nos demais paradigmáticos. Mas o que significa passar de um singular a outro singular? O que é um paradigma? O filósofo italiano Giorgio Agamben expõe o que ele chama, inspirado em Aristóteles, de método paradigmático, que desconcerta as habituais representações que fazemos das relações entre o particular e o universal. No paradigma, a inteligibilidade não precede o fenômeno, mas está, por assim dizer, ao seu lado para. Nesse sentido, um paradigma não se estrutura nem por dedução, nem por indução, mas por analogia, desenhando um movimento que vai do singular ao singular, sem passar pelo universal da teoria. Segundo essa concepção, o caso paradigmático, ao mesmo tempo que não é externo ao seu conjunto de pertencimento, não pode ser dele isolado. O que o paradigma expõe é a singularidade de cada caso. Portanto, no uso que a psicanálise faz de nomes como neurótico, perverso, psicótico, obsessivo, a histérica, não se trata de semelhanças fundadas sobre o julgamento de atribuição do tipo X e P, do qual a consequência imediata seria a formação de uma comunidade, definida pela partilha de propriedades comuns. A noção de classe paradoxal permite explicar a modalidade complexa da mise en scène, do singular na estrutura. Desculpa se eu ler errado, mas tem algumas palavras em inglês ou outras línguas que eu tenho dificuldade. A propósito dos nomes, o neurótico, o perverso, etc., Milner escreve: o nome de neurótico, de perverso, de obsessivo nomeia ou finge nomear a maneira neurótica, perversa, obsessiva que tem um sujeito de ser radicalmente dessemelhante de qualquer outro. Por esse motivo, esse aqui é importante, ó, gente. Eu vou grifar e eu vou repetir, tá? O Milner escreve: o nome de neurótico, de perverso, de obsessivo nomeia ou finge nomear a maneira neurótica, perversa, obsessiva que tem um sujeito de ser radicalmente dessemelhante de qualquer outro.
dessemelhante. Nós somos singulares e, ao mesmo tempo, somos iguais. Por esse motivo, nenhum sujeito poderá ser integralmente representado por uma classe qualquer que se propõe a descrevê-lo, já que, a cada vez, haverá algo em sua apresentação subjetiva que escapa às tentativas de codificação de sua particularidade em uma dada coleção. Há exemplos de classificações nosológicas da psiquiatria, mas também da própria formalização psicanalítica das estruturas e seus tipos clínicos. Afinal, no limite, o que a clínica psicanalítica recolhe não é o fato de que um sujeito é dessemelhante a si mesmo, desidêntico em relação a ele próprio. Paralelamente ao caráter paradigmático de cada caso clínico, os 5 grandes casos freudianos interessam ainda na medida em que são impasses clínicos que induzem reformulações teóricas e técnicas. Grosso modo, podemos dizer que o caso Dora não apenas tornou-se o paradigma da histeria, como também ensinou sobre a complexa dinâmica da transferência. Hans esclareceu o mecanismo do sintoma fóbico e mostrou as teorias sexuais infantis como soluções para a angústia do encontro com o sexual. Homem dos Ratos demonstrou não apenas os mecanismos psíquicos da compulsão, mas a própria estrutura obsessiva para além dos fenômenos aparentes. Scherer tornou-se o paradigma da introdução do conceito de narcisismo. Homem dos Lobos mostra os limites tênues entre a neurose obsessiva e a psicose, a insuficiência da interpretação e a necessidade da construção, resultando na elucubração da cena primária. Mas talvez possamos ir um pouco mais longe e dizer que Dora nos mostra que a bissexualidade constitucional em psicanálise não se reduz à escolha de objeto de ambos os sexos ou gêneros, mas estende também a oscilação e a coexistência de posições de identificação ditas masculinas e femininas. Ou seja, no caso Dora, a gente pode estudar a questão da bissexualidade, que vai muito além de uma escolha sexual de gênero homem e gênero mulher. Vai além, porque temos muitos gêneros, muitas sexualidades, bem como de modalidade de satisfação pulsional ativa e passiva. Em um mesmo sujeito, apontando para um fundo de indeterminação estrutural na sexualidade humana. Dora mostra ainda que a resistência do analista pode estar enraizada em sua posição subjetiva e social. Ou seja, quem já leu o caso Dora, e a gente vai ler aqui, mostra que o Freud tem uma certa resistência. E isso mostra que todos nós, como psicanalistas, temos resistências a algumas questões. Por isso que é extremamente importante fazer a análise pessoal, para que essas resistências sejam quebradas e que você possa atender os seus analisandos de uma forma muito melhor. Então aqui, ó, Dora mostra ainda que a resistência do analista pode estar enraizada em sua posição subjetiva e social. Hans demonstra em ato o declínio da função paterna e como o inconsciente tenta suplementar isso, especialmente quando o desejo da mãe aparece como devorador. Homem dos Ratos mostra a loucura imanente à neurose obsessiva, que se contorce com o desejo proibido e com o modo de gozo que não consegue reconhecer como seu. Scherer nos mostra, por escrito, sua solução elegante, esse arranjo diante do gozo que empurra o sujeito a uma posição de objeto. Homem dos Lobos, além de exibir a imbricação entre o processo absolutamente singular de sexuação e as marcas histórico-culturais que se escrevem como precipitados e fragmentos, nos mostra que cada um delira do seu jeito. Mas, sobretudo, a aposta intransigente na singularidade da clínica como locus por excelência da transmissão tem a ver também com a forma como cada caso foi constituído. É essa forma que permite que eles possam ser lidos a cada vez de acordo com modelos teóricos diversos. É isso que faz com que sejam fonte inesgotável para pesquisas em campos tão diversos, como as teorias feministas de gênero e estudos queer, que promovem há décadas releituras de Dora para a teoria social que se interessa por Scherer, e assim por diante.
Isso sem falar da própria clínica psicanalítica, que se alimenta o tempo todo suas releituras a partir de novas perguntas e conceitos. Mas, sobretudo, que a clínica é o lugar de tensionamento entre a estrutura e o singular. Além disso, os casos freudianos ensinam que a clínica psicanalítica avança apesar e através do fracasso. Foi o próprio Freud que sonhou com a publicação conjunta desses 5 histórias clínicas, reunidas pela primeira vez num único volume no Brasil. O leitor ter acesso também à tradução integral das anotações originais sobre um caso de neurose obsessiva. Durante meses, Freud anotou detalhadamente as sessões de análise do caso que ficou conhecido como Homem dos Ratos. Contrariamente a seu hábito, ele conservou essa espécie de diário de bordo, mesmo após a publicação do caso. O manuscrito dessas anotações privadas foi encontrado em seus arquivos pessoais em Londres. Trata-se do registro mais aproximado da matéria bruta da clínica psicanalítica freudiana de que se tem notícias. E aqui, né, ele faz um agradecimento, né, um trabalho dessa magnitude, e aí eu vou pular essa parte e vou pular as referências. Lembrando que eu estou lendo histórias clínicas, 5 casos paradigmáticos da clínica psicanalítica. Então, a gente começou essa leitura hoje. Eu li a introdução, que foi escrita pelo Gilson Lanini, e continuaremos essa leitura num outro vídeo. Espero que vocês me acompanhem nessa educação, nesse conhecimento em relação a Freud, um modo diferente de estudá-lo, né? Porque a gente sempre pega os grandes textos, e aqui eu vou pegar toda essa leitura dessa tradução. E aí, se vocês tiverem outros livros que vocês gostariam que eu lesse para a gente se aprofundar e estudar, vai ficar lá no aguardo. Então é isso, beijos, espero que tenha sido claro e compreensível. Até o próximo vídeo. Beijos!